Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Estou aqui para fazer mais um pós-jogo e dessa vez para falar de coisa rara, hein? Guarani vencendo fora de casa, o Guarani foi até Natal, ganhou pelo resultado magro de 1-0 do ABC, mas o importante é que trouxe os 3 pontos para Campinas, 3 pontos esses que colocam o Guarani de volta na briga pelo G4, o Guarani que agora é o sexto colocado na tabela. Próximo jogo do Guarani é muito importante, às 11 horas da manhã, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, domingo, contra o Atlético Goianiense. Pode colocar o time de vez na briga pelo G4 de verdade mesmo, encostar lá em cima de vez. Por isso, eu queria falar de um assunto muito importante que está correndo nas redes sociais, principalmente no Twitter, e a torcida tem abraçado firme essa causa, que é a questão das setorizações e o ingresso mais barato no Brinco de Ouro. O motivo disso tudo é porque não tem o sentido de todos os setores do campo terem o mesmo preço, até porque cada setor tem a sua experiência e urge a necessidade de um setor um pouco mais em conta, um pouco mais barato, já que o Guarani tem um dos ingressos mais caros da Série B. Dito isso, a gente te convida a ir lá na página do Guarani e cobrar essa questão, movimentar nas redes sociais justamente a questão da setorização para que, quem sabe, a diretoria atenda ao seu torcedor e deixe então o ingresso mais acessível para aqueles que torcem para o Guarani e realmente amam o clube, igual todo mundo que está aqui, poder ir comparecer em peso, fazer uma festa bem bonita para a gente poder voltar para a Série A finalmente. Dito esse assunto muito importante, eu te convido a seguir o Bugricast em todas as redes sociais, seguir o nosso canal aqui no YouTube, curtir esse vídeo e te convido, lógico, a deixar um comentário no final do vídeo. Fechou? Vamos bater uma resenha sobre esse jogo? Começar falando sobre como entrou o time do Guarani, que entra num 4-4-2, um pouquinho, bem pouco, diferente da forma que o Guarani jogou contra o Criciúma. O time do Guarani, perdão, entrou com Douglas Borges, novo goleiro contratado recentemente, já começou como titular na última partida. Diogo Matheus na direita, Valber, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, dupla de volantes. Na direita, Bruno José. Na esquerda, João Vitor. E na frente, Bruninho e Derek. Cara, o que eu acho que mudou um pouco em relação ao último jogo. No último jogo, o Bruninho fazia bastante uma simulação do falso 9. O falso 9 é aquele que sai da linha de centroavante, se movimenta para a linha de meia e aparece numa entrelinha, gerando dúvida no zagueiro que está marcando ele. Aquela questão de se o zagueiro sair nele, vai estar deixando um buraco nas costas, e se o zagueiro não conseguir, não correr em direção a ele para fazer essa marcação, vai estar deixando um camisa 10 de natureza livre. Isso aconteceu bastante no jogo contra o Criciúma. O Bruninho tinha tanto a profundidade, o desmarque de ruptura, quanto essa movimentação de falso 9. No jogo de ontem eu senti um pouco menos isso. Eu senti mais o Bruninho agudo, mais o Bruninho puxando e dobrando com o João Vitor pelo lado esquerdo, do que vindo para o meio receber. E eu também senti muita falta do Bruno José fazer aquele movimento do ponta que vem de fora para dentro, que foi o que ele fez no último jogo, que gerou o lance do gol, inclusive. Acho que aquilo podia ter sido mais explorado, até porque o meio-campo, principalmente a dupla de volantes do ABC, é bem fraquinha para um nível de Série B. Queria destacar um pouco de alguns números que eu estava dando uma olhada nesse jogo. O Guarani dá 14 chutes a gol e acerta 2 no gol. O ABC dá 6 a 2, sendo que desses, um foi de falta. O ABC tem mais posse. Pouca coisa. 51%. O Guarani tem 49%. Sendo que grande parte desses 49% eram passes trocados entre o Lucão e o Valber. Sejamos sinceros. Uma coisa que acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse jogo, cara. 87% de precisão nos passes, tanto para ABC quanto para Guarani. Isso é um índice de acerto muito alto, principalmente para uma Série B, é muito alto. E o Guarani é um dos times na Série B com mais índice de passes certos no campeonato. O Guarani é um dos times que mais acerta passe, e isso é bacana de se ver porque é um trabalho que começou ainda com o Ivete e perdurou, e está perdurando no caso com o Humberto Loser. O Guarani começa o jogo um pouco, eu não vou dizer apático, mas parece que o que o Loser estava esperando acabou não acontecendo nos primeiros minutos de jogo. A bola era muito trocada entre os 3 defensores e o Matheus Bueno se deslocando para tentar receber esse passe, porém bem marcado pelo setor ofensivo do ABC.
O que acontecia é que a impressão que eu fiquei, o time do Guarani queria esperar as linhas do ABC subirem para poder forçar uma marcação lá em cima e aí conseguir achar os buracos, principalmente com passes no Matheus no Matheus Bueno, para poder quebrar essas linhas de marcação e fazer a bola chegar no Bruninho, chegar no Derek, chegar no João Vitor e chegar no Bruno José. Mas foi uma coisa que não aconteceu e o Guarani começa o jogo com muita dificuldade. O Guarani fica um primeiro tempo inteiro tentando atrair a linha de marcação do ABC e não consegue. Até porque, cara, sejamos sinceros, assim, o time do ABC é um time que não tá bem no campeonato, mas tem jogadores muito inteligentes, que é o caso do Paulo Sérgio, é o caso do Tony Anderson e é o caso do Matheus Anjos. Ah, o Matheus Anjos, quando jogou aqui, era um bagre. Não era um bagre, ele é um jogador inteligente e que sabe jogar. A gente pode até falar sobre como ele tem jogado, se ele tem conseguido desempenhar um bom futebol ou não, mas o jogador inteligente é diferente, cara. Isso ele estando ou não em boa fase. E essa questão de marcação do time do ABC funcionou muito bem nos primeiros minutos de jogo. Tanto que travou completamente a forma da saída de bola do Guarani. O Guarani sofre muito no começo do jogo e aí começou a ter que recorrer muito ao Diogo Matheus. A impressão que dá nesse time é que quando o calo aperta e a saída de bola para de funcionar, quem é a válvula de escape é justamente o Diogo Matheus. E nesse jogo eu acho que ele foi muito bem nessa função. Ele conseguiu dobrar bem com o Bruno José e até criar uma ou outra boa chance de jogada pelo lado direito, dobrando justamente com o nosso calvo preferido. Tanto que tem um lance que ele consegue achar um passe no Bruno José, o Bruno José olha para a área e aquilo é uma jogada ensaiada. O Bruninho faz o desmarque de ruptura, aparece nas costas do zagueiro e aí o Bruno José consegue achar ele para fazer aquele passe dentro da área, só que infelizmente o Bruninho fura o chute e não consegue concluir. Mas é uma nítida jogada ensaiada, aquele movimento não é natural do Bruninho. O Bruninho normalmente quando a bola vai para a área ele dá um passo para trás e espera numa marca do pênalti, mais ou menos. Ele espera fora da área essa bola. E nessa questão, quem faz essa movimentação de ir para fora da área e arrastar a marcação é o Derek e o Bruninho aparece nas costas dos zagueiros. É uma jogada interessante de quem buscou um recurso quando a ideia principal deixou de funcionar. Outra coisa que eu queria falar é que, cara, tem uma coisa que eu não entendo muito bem. Assim, eu tenho que dar o braço a torcer, eu tenho que admitir, e realmente é bom que isso esteja acontecendo, lógico, até porque eu sou bugrinho e quero ver o time jogando bem. O Matheus Barbosa vem jogando bem, mas tem uma movimentação dele, cara, que eu não entendo, eu não sei o porquê disso, eu não sei porque o Moser não, perdão, eu tô com o Moser na cabeça desde o jogo passado e peço desculpas. Se é o Humberto que impõe isso, é uma coisa do jogador. Mas, cara, o Barbosa dá bote no pé do quarto zagueiro. Por que o nosso volante dá bote no pé do quarto zagueiro, sendo que a nossa linha de marcação não é nem uma linha alta? É uma linha média em alguns momentos faz uma pressão, mas é uma linha de marcação média. Não é um time que faz tanto assim o pressing, tem momentos específicos do pressing, aquela ideia de retomada de bola após a perda de 5 a 10, 15 segundos, mais ou menos. Eu queria entender isso, cara. Eu queria ter a oportunidade de perguntar eu queria ter a oportunidade de perguntar pro Humberto qual o sentido disso. Se é uma coisa do jogador ou se é uma coisa pedida pelo técnico. Porque isso cria tanto buraco nas costas do Matheus Barbosa e sobrecarrega tanto o Matheus Bueno, que é um jogador que nem de marcação necessariamente é. E isso traz o desgaste físico para o volante, traz o desgaste físico para o Matheus Bueno. E aí, no segundo tempo, o time perde ainda mais a saída de bola, porque o nosso principal, o grande jogador da saída de bola já está totalmente desgastado. É o que eu vejo, tá? Só um ponto que eu coloco aqui. Aí, cara, normalmente, uma coisa que a gente vê, né, normalmente acontece, é a tendência de se ocorrer, quando o time vai fazer essa saída de bola, dependendo muito de um dos volantes, né, fazendo essa saída, que o primeiro volante é essencial para sair da pressão, para achar o passe em alguém, o que acontece? Você tende a fazer o que a gente chama de saída lavoupiana.
Só que aí, ao invés desse volante da saída de bola encostar na linha de 3, a saída lavopiana é o quê? Saída de bola sustentada por 3 jogadores atrás. Pode ser 2 zagueiros e um goleiro, 2 zagueiros e um lateral esquerdo, volante. O Guarani fez muito tempo com um volante e 2 laterais, um volante e 2 zagueiros. O Diogo Matheus já participou dessa saída com o Moser, agora falando sério, no Campeonato Brasileiro com o Moser do ano passado. E agora não faz. Só que a forma de saída de bola tende a ter a necessidade desses três jogadores fazendo uma saída de bola em vez de 2. O que acontece hoje? O Guarani tem 2 zagueiros, os laterais puxam lá em cima e aí tem só o Matheus Bueno. Quando o Guarani vai jogar num time que joga num 4-3-3, num 4-2-3-1, como joga o ABC, fica com uma inferioridade numérica. E aí, cara, fica muito difícil fazer essa bola chegar no Matheus Bueno. Precisa ter mais um jogador para você criar uma superioridade numérica e aí o Matheus Bueno poder achar o espaço com mais facilidade e essa bola entrar nele. Em alguns momentos isso até acontece, em alguns momentos eu vejo o Matheus Barbosa indo para fazer essa linha de 3 atrás e fazer a bola chegar no Bueno mais fácil. Mas normalmente o que acontece é que o Barbosa puxa na ponta justamente para tirar um jogador daquele setor. Eu acho que ao invés de você tirar um jogador do setor, você pode acrescentar um para ajudar na saída de bola. E eu colocaria facilmente por ali o Diogo Matheus. Ele tem essa capacidade, ele já fez bem isso, e ano passado ele foi muito importante na saída de bola. Ele sabe quebrar bem a linha de marcação com passe. E eu imagino que se ele tivesse por ali, né, ajudando nessa saída, fosse uma saída sustentada por 3 defensores, essa bola ia chegar no Matheus Bueno com muito mais facilidade e ele até com bem menos marcação do que ele enfrenta hoje. E com muita marcação ele já vai bem. Se ele tivesse um pouquinho menos então, pelo amor de Deus. Aí o Guarani vai para o segundo tempo. Depois de ter sofrido até um pouco, tem um lance pela direita do time do ABC que o Mike falha no corte da jogada e o Paulo Sérgio o nome dele, né? O Paulo Sérgio dá um chute de letra ali chegando nas costas do Valber, que meu Deus do céu, que susto que eu tomei, cara. O Guarani vai pro segundo tempo. Torcida brava, bem brava. E assim, cara, o time, até a virada do tempo, o Guarani tinha mais posse de bola, justamente por muito toque entre os zagueiros, muito toque sem objetividade com os zagueiros. O que acontece no segundo tempo? O Matheus Bueno, ele ainda encaixa ali naquela forma de atrair um marcador. Só que dessa vez acontece uma coisa que eu vinha falando antes, inclusive. O Valber, ele tem a característica de conseguir quebrar uma linha de marcação em velocidade e achar um passe. É o que ele fazia muito bem com o Daniel Paulista. E aí ele ainda não fez, ele ainda não havia feito. Ontem, no jogo de ontem especificamente, ele fez várias vezes essa situação de quebrar a primeira linha de marcação em velocidade. Uma delas, inclusive, é onde sai o nosso escanteio para o gol. Ele quebra a primeira linha de marcação em velocidade, acha a vertical longa para o João Vitor, que finaliza e a bola vai para escanteio. E dali surge o gol. Inclusive, vou comentar mais sobre esse gol, que eu acredito que também seja ensaiado. Só que tem mais uma boa característica do Valber em saída de bola. Ele tem a quebra de marcação, ele tem a quebra das linhas de marcação em velocidade, mas ele também tem essa diagonal longa, e ele fez essa diagonal várias vezes no jogo de ontem. A diagonal ela é muito importante para os zagueiros, a gente vê muito em zagueiro europeu. É uma forma de você girar o jogo com uma rapidez muito maior, enquanto o time adversário ainda está fazendo o balanço. E além do mais, você quebra uma ou duas linhas de marcação, coisa que com a bola pelo chão poderia ser muito mais difícil. Com um toque você está livrando uma linha de marcação e você está pegando o time num contrapé. Entende? Você consegue girar esse jogo muito antes do time adversário conseguir fazer o balanço. Foi o que aconteceu. O João Vitor recebeu essa bola numa situação de 1 contra 1 e conseguiu finalizar. Finalizou travado? Tudo bem, mas conseguiu fazer uma boa jogada de ataque. O Valber é um jogador que tem algumas deficiências de marcação individual, mas para um time que precisa fazer essa saída de bola, ele é muito importante, ele pode ser muito importante. Eu acho que assim, cara, é a adaptação pouca que precisa fazer no Valber. Não é muita coisa não, a adaptação pouca que o Loser ali faz com ele, cara, que já acerta o jogador de vez e eu acho ele um bom zagueiro.
E não duvido, cara, que acertando pouquinhas coisas ali nele, ele vira um jogador para jogar em times médios da Série A. O Lucão ontem foi bem, gostei da partida do Lucão, acho que foi muito importante saída de bola e é o único dos dois zagueiros que arrisca o passe no Matheus Bueno. O problema é que ele arrisca até demais às vezes e uma hora faz lambança, né? Mas ontem ele foi quem arriscou um pouquinho mais, ele foi quem acertou e foi o jogador que mais fez essa bola entrar na linha do meio-campo para chegar no Matheus Bueno. Depois disso, o Guarani tem o escanteio e eu acredito sim que é uma jogada ensaiada, porque todos os escanteios ontem foram batidos ali um pouquinho, né, para trás da marca do pênalti e o cabeceio tentava ser direcionado para a pequena área. Tanto que você vê que o Derek, na hora que o Diogo Matheus bate o escanteio, ele já se posiciona 2 passos para o lado. Parece que era justamente para receber essa bola. Eu prefiro acreditar numa jogada ensaiada do Guarani, porque olha, faz muito tempo que eu não vejo uma jogada ensaiada de escanteio no time do Guarani, viu, cara? Então eu prefiro acreditar que é isso. E aconteceu, acho que o Guarani teve 2 ou 3 escanteios na partida de ontem, deixa eu confirmar, mas eu acho que foi isso, 2 ou 3 escanteios, não tem escanteios aqui, ok. Ah, não, tem 3 escanteios, e eu vi isso em dois ou nos três eu vi essa jogada acontecendo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, beleza? Gostei da partida, assim, não dá para falar que o time jogou bem, mas o time fez o que era necessário. Eu senti um time bem mais compacto nas linhas, eu senti o Bruninho com mais, assim, apesar de tirar uma mobilidade dele que era de entrar no meio ali no setor das entrelinhas na frente dos zagueiros entre os volantes, apesar de tirar essa função, eu sinto que ele se sente mais à vontade, ao invés de fazer esse movimento para dentro, fazer os movimentos para fora e justamente buscar um contra um, buscar jogada de linha de fundo, buscar a finalização. E eu sinto que ele faz muito bem isso, eu sinto que ele sente mais à vontade também e acho que potencializa o jogador. Derek, muito bem ontem, muito bem, realmente, cara, ele pressiona o jogo inteiro, ele corre o jogo inteiro, ele conseguiu uma tomada de bola ali no meio campo, cara, e conseguiu correr quase a entrada da pequena área, numa velocidade absurda, pecou na finalização, tudo bem, mas a jogada foi inteira dele, desde que ele tomou a bola até a finalização, merecia muito ter feito aquele gol pela vontade que o cara tem de jogar, bicho. Bruno José ontem eu acho que não foi muito bem, principalmente na questão de marcação, porque uma coisa que eu vi que aconteceu, o Romário é um ótimo lateral. Para a Série B eu acho ele um puta lateral, cara. O ABC fez uma grande contratação e eu queria que ele tivesse vindo pro Guarani, inclusive. Ele fazia essa ultrapassagem para bater com o Diogo Matheus. E o Matheus Anjos abaixava a linha dele para ajudar até numa saída de bola ali pela esquerda. Ajudar na primeira e na segunda e na terceira fase de construção, tudo pelo lado esquerdo. Minto, na primeira e na segunda. Na terceira era a função do Romário quando a bola chegava por ali, em questão dele achar o passe de volta pro Matheus Anjos. Mas é uma situação ali, cara, que o Diogo Matheus acho que se saiu muito bem, porque ele entendeu que ele ia bater a marcação não com o Matheus Anjos, o que era natural, mas sim com o Romário. E o Bruno José sofreu um pouco para entender que ele ia bater a marcação com o Matheus Anjos, porque não é o natural, né? Ali o natural era, teoricamente, ele bater a marcação com o Romário. E isso foi uma coisa que eu senti, cara. Ele se perdeu muito nessa marcação, não conseguiu ir bem ontem na partida, até em questão de. Ainda na questão do ataque, ele parte para um contra um, ele é muito voluntarioso, mas acho que ontem não fez uma boa partida. Foi um pouco aquém do que a gente está acostumado a ver o Bruno José jogar. Destaque também que eu dou para o Mike, vi muita situação dele de 2 contra 1, que ele conseguiu se posicionar de uma forma muito bacana, assim, de esconder a intenção de quem ele ia e acabar nisso retomando bastante bola ou impedindo muita progressão de jogada pelo lado dele. É algo que o Loser tem que ver e tem que corrigir. O lateral não pode ficar tantas vezes assim em situação de 2 contra 1. O Barbosa jogou bem ontem, o Bueno jogou muito bem. Que primeiro volante que a gente tem, cara. Que jogador que sabe jogar numa entrelinha, sabe jogar de costas pro jogo e sabe sair bem da pressão. Isso é muito raro. No futebol brasileiro a gente vê pouquíssimos volantes que sabem fazer isso.
e é bom que a gente aproveite o máximo que der desse jogador. Lucão bem, Valber muito bem na partida de ontem, gostei muito do jogo. Matheus também acho que foi maravilhosamente bem. O nosso goleiro, o Borges, eu sinceramente não gostei muito, se embananou em saída de bola e assim, acho que teve um ou dois lances que parecia que estava preso dentro da linha do gol. Eu teria mantido o Álvaro. Eu acho que ele jogou bem no jogo que ele entrou e teria mantido para a partida de hoje, até porque é cria nossa. Bruninho, muito bem também na partida, finalizando de fora da área, arriscando jogada de 1 contra 1. Acho que foi isso. E o João Vitor, eu acho que também foi outro que me decepcionou um pouco. Se bem que a forma do ABC jogar era justamente para travar os nossos lados e de certa forma até conseguiu. Um pouco, não muito, o Guarani foi superior na partida. Fechou? No que eu vejo é isso. Te convido mais uma vez a curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal do Bugricast, seguir em todas as redes sociais. Deixa seu comentário o que você achou da partida, o que você acha que o Guarani pode mudar, o que você enxerga desse time. E também te convido a me seguir lá no Twitter, vitorelli.final, você me encontra lá. E no meu Instagram, _Vitorelli_. Mais uma vez, agradecer imensamente a toda a equipe do Bugricast, principalmente ao Léo e o Pezão, por estar me dando essa oportunidade de estar aqui falando sobre o jogo do Guarani. E estarei no jogo que vem também falando de Guarani e Atlético Goianiense. Fechou? Muito obrigado, até a próxima. E muito obrigado de novo até você que esteve até aqui. Valeu!